Desperta, Brasil, está na hora de orar, e Jesus vai libertar, todo aquele que nele crê. Se você o aceitar, e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar, todo aquele que Amém. Queridos, nós, então, mais uma vez, nós estamos tendo o privilégio de estarmos fazendo este maravilhoso estudo, da Dona Língua e Companhia. E neste momento agora, nós temos a oportunidade, o privilégio de seguirmos adiante com este estudo. E hoje nós estamos aqui com a lição de número 6. E esta lição eu achei ela muito interessante, Eu andei verificando esta lição durante a semana. Eu achei ela muito interessante porque ela vem tratar com a gente sobre uma coisa muito importante, que é cuidado com o coração. Esta lição vem nos orientar sobre isso. O cuidado que devemos ter com o coração. Não o coração, esse músculo de carne que nós temos aqui no meio do peito, e que nos mantém vivo. Temos que ter cuidado com este coração também, mas o coração que a lição 6 vem falar para nós é o centro dos nossos sentimentos, É de onde sai tudo do nosso coração, que é a sede dos nossos sentimentos. Então é muito importante esta lição. E eu sou muito grato a Deus, agradeço muito a Deus em nome do Senhor Jesus, por estarmos tendo esta oportunidade de aprendermos com este maravilhoso estudo bíblico. E eu peço a Deus que continue nos iluminando, continue nos abençoando, continue derramando sobre nós das tuas infinitas graças, sobre cada um de nós e sobre os nossos familiares. Que Deus abençoe você grandemente, em nome do Senhor Jesus. E eu quero então convidar, a todos a estarmos lendo esse texto bíblico que se encontra em Mateus 12, versículo 34 ao versículo 37. É onde a palavra de Deus vem dizer para nós: raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto é que a boca fala. O homem bom
tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que todas as palavras ociosas que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenado. Então esta passagem de Mateus 12, do capítulo 34 ao 37, ela vem nos alertar, né, sobre aquilo que temos dentro do nosso coração. Porque como foi falado para nós aqui, né, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, né? E no finalzinho aqui nós somos alertados sobre o quê? Sobre a nossas palavras, né? Porque por nossas palavras nós seremos justificados ou seremos condenados, né? Queridos, o objetivo da lição é pensar, para nós pensar no grande desafio que é cuidar do coração. Pois o que falamos nasce do nosso interior. Vem lá de dentro. Vem lá da sede dos nossos sentimentos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós sentimos, porque com aquilo que nós sentimos é aquilo que nós iremos falar. Amém? Introdução do nosso estudo bíblico. Na introdução vem dizer o seguinte para nós, que nesta lição, a partir das palavras ditas pelo Senhor Jesus e registrada por Mateus, capítulo 12, versículo 34 a 37, como nós acabamos de ver no texto bíblico, pensaremos nossas palavras em seu nascedouro, o coração. Então, tudo nasce do coração. Primeiramente, definiremos o que é coração. Depois comentaremos acerca da qualidade das palavras que saem de um coração aonde Jesus não está. E por fim, pensaremos na grande diferença que o Senhor Jesus faz na verbalização e comunicação feita por alguém que recebeu a graça de Deus. Então, há muita diferença, e uma imensa diferença, né, entre um coração que Jesus não está e um coração que recebeu a graça de Deus, né? Então nós vamos ver aqui na exposição de número 1, ela vem falar para nós que o coração é o centro da vida. O coração humano. O coração é o interior do ser humano. É onde fazemos nossas reflexões, desenvolvemos nossas cogitações e tomamos nossas decisões. De acordo com a Bíblia Sagrada, somos informados que o homem é trino. Possui corpo, alma e espírito. Uma parte material é o corpo e uma imaterial
que é a alma e o espírito. A boca e a língua estão na parte material, isto é, no corpo. E as ideias que transformamos em palavras saem do nosso interior, que é a alma e o espírito. Estas refletem as intenções que temos, os princípios que possuímos e o tipo de espiritualidade que desenvolvemos. Antes que as palavras sejam um fenômeno sonoro e externo, estão dentro de nós, na nossa mente, em forma de pensamento. Não é verdade? Não é assim que acontece? Não é? Antes de falarmos, conforme está aqui, antes que as palavras sejam um fenômeno sonoro e externo, né? Estão dentro de nós, na nossa mente, em forma de pensamento. Então a gente pensa, depois nós falamos. O Salmo de número 139, ele possui um maravilhoso texto clássico que destaca a grandeza e soberania divina. Diz da capacidade que o Senhor tem sobre todas as coisas criadas e particularmente no conhecimento do ser humano. Conhece a nossa estrutura e o nosso coração, ainda antes que as palavras sejam formadas e verbalizadas. Então aqui está dizendo que Deus conhece tudo sobre nós. Ele sabe até o que eu vou falar daqui a algum tempo, daqui a 1 minuto, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, né? E daí por diante. Essa é a verdade que precisa ser resgatada em nosso viver cristão. É necessário orar. E na oração, dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu quero convidar você, queridos, depois, com calma, viu? Você tirar um tempinho do seu dia para você estar lendo o Salmo de número 139. Tá? Salmo de número 139. Para que você possa meditar bem nas palavras do Salmo 139. A boca fala do que a abundância no coração, como nós lemos lá em Mateus 12, versículo 34. Nosso interior é como nascente e nossas palavras como um rio. É possível que corra águas cristalinas quando não há qualquer contaminação na fonte. Caso contrário, tais águas trarão grandes prejuízos. Né? Então eu creio que assim também são nossas palavras, né? Com esta comparação aqui das águas, né? do rio, na fonte, né? Que vai correr uma água cristalina, né?
quando não há qualquer contaminação na fonte, né? Porque, caso contrário, se a fonte está contaminada, as tais águas trarão grandes prejuízos. Então, por esta comparação aqui, eu creio que também as nossas palavras, né? O nosso interior é como uma nascente, e as nossas palavras é como um rio, né? Se na fonte, no nosso coração, no nosso interior, né? Não existe contaminação, não é verdade? O que acontece? As nossas palavras também, elas vão fluir sem contaminação, né? Achei muito legal essa comparação aqui do pastor Samuel Suana. Muito interessante. Na exposição de número 2, né, nós vamos ver que, ao referir-se às palavras ditas, o Senhor Jesus disse que são como frutos de uma árvore. Se a árvore é boa, o seu fruto será bom, né? Se for má, o seu fruto será venenoso. As palavras são os produtos mais significativos em nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Não é verdade? Vamos meditar um pouquinho nisso aqui, né? Quando diz aqui que as palavras são produtos são os produtos mais significativos em nossa vida, né? Elas podem ser tanto para o bem quanto para o mal, né? As nossas palavras podem trazer influências, né? Tanto boas quanto más, quanto maligna, né? Vamos tomar como exemplo, né, um homem, né, que já existiu no passado, né, na face da Terra, foi o Adolfo Hitler, né? Vamos considerar como este homem, este líder, né? Ele foi um grande líder, não é verdade? Ele teve o poder de palavra grandiosíssimo, né? Pelo que a gente conhece da história, a Alemanha toda se apaixonou por ele, não é verdade? A gente vê hoje, né, a gente lê nas histórias, né, em alguma reportagem, né, lá daquele tempo, né? Então a gente vê que a Alemanha toda se apaixonou por por ele, né? Ele tinha um líder, ele tinha as palavras dele tinham um poder persuasivo, né? E seus subalternos, né, as pessoas obedeciam às ordens deste homem como se elas fossem divinas, né? O poder da palavra que ele tinha, né? Mas, infelizmente, né, nós sabemos que a comunicação dele resultou na maior carnificina, na maior matança, né,
que o mundo já conheceu. Né? Então, a gente falando aqui sobre o poder, né, de influência que tem as palavras. Né? Então, são palavras que elas podem vir tanto para o benefício como para o malefício. Né? Então, é preciso a gente colocar bastante sentido, né, nas palavras, tanto que a gente está dizendo, como também nas que a gente está ouvindo, né, para a gente poder não deixar se influenciar também. Né? Bom, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, a Bíblia fala uma coisa muito interessante ali, né? Deus fala para nós ali uma coisa muito interessante, onde diz que assim diz o Senhor: maldito é o homem que faz dar força o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ao ler o texto, Jeremias 17, versículo 1-10, corretamente, perceberemos o profeta comparando o justo, entre aspas, o dono da boa palavra, como árvore produtiva, porque o seu coração está onde? O seu coração está no Senhor. E quando o nosso coração está no Senhor, né, nós somos o quê? Nós somos uma boa árvore. Nós somos uma árvore produtiva. Né? Nós somos donos de boas palavras. Tá? Então eu quero convidar você também, eu já convidei você para ler o Salmo 139, né? Então tá logo ali pertinho, passa mais umas folhas ali para frente ali, ó. Depois você ainda vai achar o livro de Provérbios, você vai achar o livro de Eclesiastes, depois você vai achar Cantares, depois você vai achar Isaías, e o próximo então você vai encontrar o Jeremias. Aí quando você encontrar o Jeremias, você leia ali o capítulo de número 17, do versículo do número 1 ao versículo do número 10. Você vai ver aqui, maravilha, esses 10 versículos ali. Né? Nós precisamos saber, né, o que sai do coração. Jesus advertiu ainda: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isto contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, roubos, né, falsos testemunhos e blasfêmia. Né? São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Tá? Você pode achar essa passagem em Mateus capítulo 15, versículo 17 ao 20. Agora nós vamos ver a relação que há entre palavras más
e coração mau. Um coração distante de Deus, prestemos bem atenção nisso, queridos. Um coração distante de Deus é a matriz, é a fábrica geradora de toda espécie de males. As ações materiais e as de natureza imaterial, palavras e pensamentos, realizadas por pessoas ímpias, revelam a sua qualidade maligna e prejudicam as pessoas. Prejudica as pessoas que estão à sua volta. É claro, dos prejuízos pessoais que produzem. Não é? Então nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. Na exposição de número 3, nós vamos ver que Deus faz um novo coração aos que estão em Cristo. Deus transforma tudo em nossas vidas. Mas é preciso estarmos em Cristo. No texto bíblico básico da nossa lição, onde nós vimos lá, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34 a 37, o Senhor Jesus informa sobre um tesouro que todo ser humano tem. É o seu coração. E o seu coração é como se fosse um baú, aonde escondemos muitas coisas. Queridos, o homem esconde coisa no coração, né, que só Deus sabe. Quando o Evangelho toca em nossas vidas, este baú, ele passa por uma transformação e coisas novas ficam guardadas dentro dele. Né? Olha que legal isso. Quando nós, antes de termos Jesus, este baú, né, ele guardava tantas coisas, né, que talvez não tinha necessidade de se guardar. Né? A gente guardava muitas coisas ali dentro. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos a graça de Deus em nossa vida, que é ter Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, quando nós conhecemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, ele toca as nossas vidas. E este baú, o qual tínhamos antes, cheios de coisas, né, cheio de coisas que como nós vemos aqui antes, maus pensamentos, né? Pensamentos de morte, pensamentos de adultério, pensamentos de prostituição, pensamento de furtos, né? Maus, falsos testemunhos, blasfêmias, né? Imoralidade, tudo isso estava dentro desse nosso baú, não é verdade? E no momento que nós conhecemos a Jesus e conhecemos o Evangelho, né, este baú passa por uma transformação. O Senhor vai lá, abre aquele baú, tira todas essas coisas, joga fora, né, e coloca ali coisas novas que ficam guardadas dentro deste baú que é o nosso coração. Ah, que coisa linda, né?
Nós vamos ver agora um pouco sobre a regeneração. Quando o Senhor Jesus falou a Nicodemos sobre este assunto, né, lá em João capítulo 3, disse que o homem foi contaminado pelo pecado, perdendo a essência da glória de Deus. Por isso precisa nascer de novo. Ao ser gerado espiritualmente, a matriz de suas palavras, o nosso coração, recebe a graça divina e volta a funcionar para louvor e glória do Criador. Agora nós vamos ver algo aqui interessante, né? Que a Bíblia mostra para nós, que é o quê? Olha, a figura do transplante. Né? Todos nós sabemos, né, olhando pelo lado humano, pelo lado físico, né? Eu não vou entrar muito nessa área não, porque não entendo nada de medicina não, né? Mas todos nós sabemos o que é um transplante, né? É tirar um órgão de um corpo, né? E passar para um outro corpo, né? Aquele órgão às vezes doente, né? Que já não funciona direito, então pega-se um outro órgão bom e faz aquela troca, né? Então aquele transplante, né? Então a Bíblia também ela fala para nós sobre o transplante do coração. Lá no livro do profeta Ezequiel, né, ao referir-se esse milagre que transcorre no interior humano, disse que é semelhante ao transplante de coração. Né? Porque o Senhor, um grande cirurgião, o que ele faz? Ele retira o coração de pedra, né? Aquele coração duro, resistente, ímpio, aquele coração que nós já vimos aqui, né? Cheios de maus pensamentos, né? De adultérios, prostituição, furtos, né? E coloca em seu lugar um coração novo, um coração de carne. Antes era um coração de pedra, um coração duro. Aí Deus vem, tira aquele coração de pedra, aquele coração duro e faz o quê? Coloca um coração novo, um coração de carne, um coração sensível, um coração quebrantado, um coração piedoso, um coração ensinável. Olha que maravilha, né? E a palavra continua dizendo: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Isso está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, e também no capítulo de número 11, versículo 19. Aí, queridos, o que acontece? Deus nos dá um coração novo e palavras novas. Por isso que nossa vida é uma vida transformada. Por isso é que, como está lá em 2 Coríntios 5,17, né? Onde diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então é isso aqui, ó, um coração novo, palavras novas. Nós já não temos mais que ficar falando aquelas coisas que nós falávamos lá antigamente, não. Hoje o nosso coração, ele está cheio de quê? Está cheio de palavras novas.
Deus nos deu um coração novo. Então, o novo coração torna-se a forma, né? Torna-se a forma, aliás, para que novas palavras sejam formadas. Os ingredientes da graça, tais como amor, benignidade, bondade, né? Longanimidade, e aí vai. Estarão presentes na nova composição. As palavras cumprirão propósitos construtivos e altruístas, como diz o apóstolo Paulo. De graça para que de graça para os que as ouvirem. Olha que coisa maravilhosa, né? Nos dissermos palavras com propósitos construtivos e altruístas, palavras de amor, né? Nós vamos dar graça para os que as ouvirem. Que maravilha, não é? Que maravilha. Olha o quanto é importante cuidarmos do nosso coração. Queridos, nós já vamos para a conclusão, né, desta maravilhosa lição, que foi essa lição de número 6. Tá? Eu creio que o Senhor está trabalhando muito no meu coração, e creio que o Senhor está trabalhando muito também no seu coração, que está nos acompanhando neste estudo bíblico. E para concluir, é o seguinte: se queremos ter boa saúde em nosso corpo, tomamos alguns cuidados, não é verdade? Do nosso corpo físico, tomamos alguns cuidados, tais como boa alimentação, né? O exercício físico, um tempo adequado para um descanso, não uso de drogas, né? E por aí vai. Agora, se queremos saúde para as nossas palavras, né? Assim, umas palavras sãs, as palavras sadias, né? Precisamos ter o nosso coração transformado pelo Evangelho da graça e andar em santificação, de acordo com o que recomendam as Escrituras Sagradas. Olha aqui, que maravilha, né? Então, está sendo mostrado para nós, né, o cuidado, né, que nós devemos ter também com a nossa saúde, né, das nossas palavras. Precisamos ter o nosso coração transformado pelo Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e andar em santificação, de acordo com o que com o que recomenda a Sagrada Escritura. Amém? Então, nós vamos agora para as perguntas para a revisão, né? São 3 perguntas que a gente faz no final de cada lição, né? Para a gente poder refletir, né? Ter uma revisão do que nós aprendemos no nosso estudo. A primeira pergunta, ela vem perguntar o que é o coração. Então, a resposta
O coração, é o interior do ser humano. É onde fazemos nossas reflexões, desenvolvemos nossas cogitações e tomamos nossas decisões. A segunda pergunta: como é o coração humano de acordo com Jeremias, de acordo com o que Jeremias falou lá no livro dele? O que Jeremias falou então? Como resposta, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então, só Deus conhece o coração, mais ninguém. A terceira pergunta: Ezequiel informou sobre um transplante de coração. Não é verdade? Nós vimos lá no estudo. Ezequiel informou sobre um transplante de coração. Explique. Bom, o profeta Ezequiel, ao referir-se a esse milagre que transcorre no interior humano, disse que é semelhante ao transplante de coração. O Senhor, um grande cirurgião, o que ele faz? Retira o coração de pedra, aquele coração duro, resistente, aquele coração ímpio, e coloca em seu lugar um coração novo, um coração de carne, sensível, quebrantado, piedoso, conforme está lá em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26. Amém, queridos? Bom, então nós chegamos ao final da lição de número 6. E, sinceramente, eu creio que Deus nos abençoou grandemente com esta lição. E a minha oração é que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele possa continuar derramando sobre todos nós das tuas copiosas bênçãos, a tua graça, que Ele venha nos ajudar, meus queridos e amados irmãos, a realmente a vivermos esta nova transformação que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele tem feito em nós. A minha oração é que Deus nos conceda a graça de buscarmos viver de forma que seja agradável ao Senhor e de forma que nós venhamos a edificar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor com as nossas palavras. Amados, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Seja sobre a sua vida e de seus familiares a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar você para a próxima semana estarmos estudando a lição de número 7. Vai dizer para nós os coríntios e a carnalidade na comunicação. Não perca essa matéria não, hein? Essa matéria vai ser muito bacana, viu? Vai nos edificar muito. Os coríntios e a carnalidade na comunicação.
a nossa próxima lição de número 7. E você é o meu convidado especial. Não perca. Queridos, Deus te abençoe grandemente. Receba um abraço e um beijo no coração deste pastor que muito vos ama. Até breve. Em nome de Jesus.